Fala, usuário do YouTube, seguidor do Instagram. Hoje eu tenho um assunto muito importante para falar. É um assunto de relevância. É um assunto... Pô, só um pouco. Agora sim. Fala, usuário do YouTube, querido seguidor do Instagram. Hoje eu vou falar sobre um assunto que diz respeito à saúde. Quantas vezes você já chegou em casa cansado, estressado, com um peso na cabeça, dor, sem saber porquê, sem saber de onde vem isso? Hoje eu vou falar sobre poluição sonora. Vamos direto ao conteúdo. Foi! Poluição sonora refere-se aos sons em determinado volume que superam os níveis considerados normais para os seres humanos. A poluição sonora atrapalha diferentes atividades humanas. Ela pode causar estresse, interferência na comunicação oral, dificuldade na aprendizagem, perturbação no sono, no relaxamento e na concentração, além de prejudicar a própria audição também, dependendo do nível de volume que essa poluição está chegando até nós. Para entender sobre poluição sonora, antes a gente precisa entender o que é o som. Som nada mais é do que uma onda sonora que se propaga num meio. Vou colocar na tela um exemplo para vocês entenderem mais claramente do que eu estou falando. Onda é toda perturbação que se propaga transportando energia e quantidade de movimento sem o transporte de matéria. Exemplo, som, luz e ondas do mar. Classificação das ondas quanto à natureza: mecânicas. As ondas sonoras são mecânicas, ok? E elas necessitam de um meio material para se propagar. Por exemplo, o ar, tipo a onda sonora, a onda em corda, a onda em líquido. Ondas eletromagnéticas, propagação dos campos elétrico e magnético. Ondas de rádio, micro-ondas, ondas de TV e luz. Quanto à liberdade de propagação das ondas, existem as ondas unidimensionais que propagam-se em uma direção, é a onda em corda, por exemplo. As bidimensionais que propagam-se no plano, por exemplo, é a onda na água, né? E tridimensionais que se propagam no espaço. Exemplo, luz e som. Falei brevemente até aí para não aprofundar muito, para não ficar um vídeo tão extenso, né? Mas por que eu falei até aí? Porque a gente precisa entender que o som é uma onda e que ele se propaga no ar. Para a gente entender todo esse lance, eu vou falar agora brevemente aqui, ó. Vamos imaginar dois eixos, o eixo X e o eixo Y, tá? Um pouquinho de física não vai fazer mal a ninguém, é rápido, é breve. Aqui no eixo Y a gente vai falar de amplitude. Amplitude nada mais é do que, vamos falar diretamente, volume. Aqui é volume, tá? Eixo Y. Eixo X vai ser frequência. Vamos imaginar frequência. Frequência vai ser o quê? A minha altura das notas. Quando eu falo em altura, não tem nada a ver com volume, e sim relacionado ao timbre. Timbre é quando eu consigo distinguir um som grave de um som agudo. Nós, humanos, escutamos de 20 Hz a 20.000 Hz. A nossa percepção, a nossa audibilidade humana vai de 20 Hz, que seria um som extremamente grave, muito baixo, uma frequência muito baixa, que estaria no nosso gráfico, ela estaria aqui no meu equalizador, aqui no meu espectro, digamos assim. A nossa audição vai de 20 Hz a 20.000 Hz, que estaria bem aqui do meu gráfico, tá? Seria um som extremamente agudo. Agora, um exemplo básico. A nossa audição vai até aqui, digamos que 20 Hz a gente nem percebe, é um som muito baixo, muito grave. O som da cidade, quando está na madrugada, sem ninguém transitando, já é um som muito baixo, muito grave. Seria mais ou menos, tá, sei lá, 30 Hz, 40 Hz, mais ou menos por aí. 20.000 seria um som extremamente agudo, que talvez a gente também nem perceba, mas essas frequências estão presentes no nosso dia a dia. Vocês imaginam
todas essas frequências somadas numa cidade movimentada, com som, com carro, com buzina passando, isso tudo somado ao nosso dia a dia, isso nos causa todo esse estresse. E aqui seria a nossa amplitude medida, a unidade de medida é o decibel, seria medida em decibéis, seria 3 decibéis, 6 decibéis, 9 decibéis, 12 decibéis. Vocês imaginem que uma conversa, eu vou botar um esqueminha aqui na tela para a gente entender mais ou menos, mas o limiar de dor do ser humano, eu acredito que é em 120 decibéis, a gente já começa a ter dor, uma intensidade sonora muito alta. Uma conversação de pessoas, assim, eu acredito que gira em torno de 60 dB, falando mais ou menos alto, assim, conversando alto. Uma banda de rock tocando gira em 90 dB, acredito eu, 85, 90 dB. Um carro passando alto deve girar por 90 dB, 80 dB, mais ou menos. Só reforçando aqui, nós humanos escutamos de 20 Hz a 20 mil Hz. Por que os cachorros, quando tem fogos de artifícios, eles ficam completamente atordoados? Porque a audição dos caninos passa de 20 mil Hz. Eles têm a audição muito mais aguçada que a nossa. Eles conseguem perceber sons que nós não ouvimos. Eles escutam muito mais que nós. Então, aqueles sons de frequências extremamente altas e de intensidade sonora muito fortes, relacionada à amplitude, para eles causa aquele estresse absurdo. Então, é por isso que os bichinhos sofrem. Então, pensa bem se vale a pena estourar um fogo de artifício, tá? Aproveitando aqui o lance, já mandei mais uma dica aí, tá? Gente, antes de chegar ao fim desse vídeo, eu vou aproveitar e vou dar mais uma dica de como você pode tratar um tratamento básico e simples. Já que a gente falou sobre onda sonora, de como o som se propaga, vamos pensar que eu sou a fonte sonora. Eu estou falando aqui, eu estou gerando uma onda. Essa onda se propaga no meio, ok? Logo quando ela se propaga, ela bate nos objetos que tem em volta, certo? E ela volta, gerando uma reflexão, ok? Isso, não posso me aprofundar, como eu já falei, né? Para não deixar o vídeo longo, mas teríamos a reflexão primária e teríamos o famoso reverb. Como que a gente pode tratar o nosso ambiente para ter um ambiente mais aconchegante? Hoje em dia no mercado temos diversas opções. Um estúdio, por exemplo, o meu estúdio aqui tem tratamento acústico, mas uma casa, um lar, digamos assim, que você bota uma TV num lugar e não consegue sentir o som da TV, porque você tem uma TV e digamos que tem filho pequeno, então eles gritando lá, a TV aqui não veio um som legal, tu botou no canto a TV, não tá legal o som, não consegue distinguir, aquela sala tá muito vazia, coisas que podem ajudar. Já reparou que você entra numa sala vazia e tu fala e a tua voz ecoa ali dentro? Esse é o famoso reverb, certo? Então, coisas que podem ajudar são materiais absorvedores. Um tapete ajuda a absorver o som, um sofá ajuda a absorver, cortinas ajudam a absorver. Outro lance que dá para comprar no Mercado Livre, que é simples, são os bass traps. Bass traps simples, digamos, para um lar. Tem no Mercado Livre para vender, são umas espuminhas que dá para botar no canto e isso vai ajudar a não embolar os graves na tua sala, para tu ter um conforto acústico dentro da tua casa, um pouco melhor. Hoje em dia temos no mercado também janelas de vidro duplo, vidro quádruplo, tem algumas opções muito caras, mas outras nem tanto. Então são algumas formas que dá para você isolar um pouco o som que vem de fora para dentro da tua casa, tratar o som de dentro do teu ambiente também. Então essa foi a dica que eu queria dar hoje, poluição sonora, vamos cuidar da saúde. Valeu, me segue nas redes sociais aí.